Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um aqui presente. Que as vossas famílias hoje sejam muito bem abençoadas, todas elas aí representadas pela presença de cada um de vocês. Irmãos, é aquilo que eu disse a vocês. Vamos agora fazer o estudo, tá bom? Pouco mais de 6.200 anos de amor e perdão. O fechamento da porta da graça e o encerramento do juízo investigativo. Ou seja, quando se encerra o juízo investigativo, fecha-se a porta da graça. Então, vamos à nossa oração. Aconselho a você que, se não estiver adequadamente preparado para esse estudo, pule ele. Vá para o 34, não faça o 33. Tá bom? Vá para o 34. Quando você estiver mais sólido, esse estudo é para a pessoa que já está calejada ali na Bíblia, para um ancião, para um pastor, tá certo? Ou para um membro de igreja que já esteja aí, não é? Pelo menos há 5, 10 anos em jejum e oração, já vem tendo uma comunhão mais sólida, com mais veemência com Cristo, tá bom? Se você não se encontra apto, pula ela, vai para 34. Vamos à nossa oração. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos dar graças ao Senhor, porque chegamos nesse estudo tão esperado. Abra o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma na luz maravilhosa do Espírito Santo e nos dê discernimento e no santo amor do Senhor Jesus nos dê capacitação a amar esta verdade e viver as tuas verdades em nossas vidas. Tudo isso te pedimos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então lá para Mateus 27, versos 50 e 51, diz assim, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, aqui é a porta da graça, aberta a todos nós, com um elo, com um contato diretamente com o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, de acordo com o livro de Hebreus. E olha só o 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando? Quando que estes ressuscitaram? Verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do sepulcro. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceria somente àqueles que creram nele como Messias, como Deus vivo. Então essas primícias que ressuscitaram depois de Jesus entrou em toda a cidade de Jerusalém, dizendo, olha, a liderança política e a liderança religiosa não é de confiança, porque estão tramando uma mentira de que o corpo de Jesus sumiu, foi roubado. Não é verdade. O Senhor Jesus ressuscitou e estes que vocês crucificaram, este é o Messias, o Deus vivo, preparando toda a cidade para o Pentecostes. Tá ok? Tudo bem? Agora vamos para o livro de Hebreus. Vamos para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 8. No capítulo 8, diz ali qual seria a função do sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Vamos ver? Do 4 até o 7, olha só. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, ou seja, o sacerdócio levítico. Para ser sumo sacerdote e sacerdote, somente aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Tá certo? Olha lá. Os quais ministram em figura e sombra de divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o modelo mostrado a Moisés no monte era modelo do santuário celestial. Tá ok? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Lógico, Jesus se ofereceu uma única vez por nós para tirar os pecados, não é? Fazer expiação por nós e nos justificar de todo pecado. Olha o 7.
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se a primeira aliança lá do santuário terrestre fosse sem defeito, não seria necessário esta segunda aliança feita por Jesus Cristo com um único sacrifício por nós. Tá ok? Entendeu? É isso aí. Agora, olha o que acontece. Quando Jesus ali ressuscita, Jesus passa 40 dias com eles e aparece somente aqueles que creram em Jesus como sendo o Messias. Vamos para Atos. Atos capítulo 1. Olha só, vamos para o livro de Atos, que aparece ali a ascensão de Jesus. Vamos ver o que acontece aqui. Atos, está aqui pertinho. Atos capítulo 1, dos versos 8 ao 11. Olha lá o que diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus começa a ascender, subir aos céus, e quando já está lá em uma altura considerável, vem uma nuvem e encobre Jesus, e eles não conseguem mais ver Jesus. Por quê? Porque esse é o momento que Jesus recebe a glória como sendo Deus, reconhecido nos céus. Aliás, os céus nunca colocou em dúvida a divindade de Cristo. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, 2 anjos, e disseram o seguinte, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, em corpo presente, Jesus foi elevado às alturas. E em corpo presente, Jesus voltará a esta terra. Só que agora em um corpo glorioso, como sendo Deus. E na companhia de todos os santos anjos. Tá. Agora, existe um preparativo. Jesus ascende aos céus para participar da sua glorificação, que se estende por 40 dias. Passada essa cerimônia de glorificação, onde Jesus também se prepara para exercer o seu sumo sacerdócio, para a nossa salvação, é também encerrada essa cerimônia de glorificação do Senhor Jesus, desce o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo demora ali 40 dias para descer no Pentecostes. Vamos ver? Salmo 24. Olha só. Salmo 24 diz o seguinte. Olha o que é o Salmo 24. Opa, eu passei. Salmo. Opa. Aqui, ó, Salmo 24. Vamos ler brevemente o Salmo 24. Que o Salmo 24, ele fala dessa glorificação do Senhor Jesus. Vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Olha só, vamos ver como se dá esse processo. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, o Rei da Glória está entrando, recebendo a sua glorificação. Esse é o entendimento do Salmo 24, tá? Especialmente este. Olha só. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, que batalhou por nós, em missão, se entregou totalmente por nós, morrendo na cruz do Calvário. Olha lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E entrou, ascendeu os céus. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E agora vamos para João 7.
Olha outra passagem tremenda em João 7, da glorificação do Senhor Jesus. 37 ao 44. Olha só. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, a água da vida, até ser uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Lá em João 4, verso 14. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, conforme diz a Escritura, ou seja, o Messias, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, primeiro a glorificação de Cristo por 40 dias, e encerrada a glorificação de Cristo, desce o Pentecostes. É esta a promessa, de acordo com as Escrituras Sagradas aqui, no capítulo 7, do verso 37 ao 44 das Escrituras Sagradas. Então, verso 40 agora. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este verdadeiramente é o profeta. A maioria do povo acreditava em Jesus como profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Cada um dizia uma coisa, mas a maioria acreditava no Senhor Jesus como um profeta. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então veja só, aqui ocorre a glorificação de Jesus, tá certo? Aqui ocorre a glorificação do Senhor Jesus, tá ok? Aqui ocorre a glorificação do Senhor Jesus. Acabada, tá certo? Aqui ocorre a glorificação do Senhor Jesus. E ele é recebido aonde? Ora, na glorificação de Jesus, assim que ele ascende ali em Atos, ele vai para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro a ser cuidadosamente estudado por nós, porque apresenta essa glorificação do Senhor Jesus em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Veja só. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Sim, ele entra diretamente no Santíssimo, porque está recebendo a glória como sendo Deus eterno. E o céu nunca colocou isso em dúvida. Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o santuário celestial foi construído por Deus. Por Deus. Tá certo? Agora olha só. Agora temos algumas passagens aqui. Lucas 23, 48. Lucas. Vamos ver o que diz Lucas. Lucas 23, 48 diz assim, olha só. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Ou seja, na crucificação de Cristo, nós já podemos olhar o efeito do Espírito Santo sobre muitos, que batiam no peito arrependido de ter gritado lá, não é? Ali no átrio, diante da escolha de Jesus ou Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Agora eles batem no peito em arrependimento. Olha só que coisa tremenda. Mateus 27, 51, 53. Vamos para Mateus 27. Mateus 27. E vamos ler 51 ao 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Rochas imensas racharam. E rasgou o véu do templo de alto a baixo. Essa é a porta da graça na pessoa do Senhor Jesus, trazendo salvação, resgate do universo caído, libertação do cativeiro do pecado e salvação a todos nós. Olha só. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vamos ver quando que eles ressuscitaram. Verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus apareceria somente àqueles que creram no Senhor Jesus como Messias, o Deus verdadeiro, conforme diz a Escritura. E aqueles que creram em Jesus como sendo o profeta, ou aqueles que não creram, seriam vistos a ressurreição das primícias em toda a cidade, em toda Jerusalém, a preparar todos eles para o Pentecostes, porque o evangelho seria pregado primeiramente para os judeus. Depois se encerra ali em Estevão, que é o primeiro mártir a morrer em nome do Senhor Jesus. E então, depois de Estevão, o evangelho começa a ser pregado aos gentios. Tá ok? E vamos ver outra passagem também em João 12, 32. João. Vamos lá, João 12. O 32 e o 33 diz assim, ó. 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, olha só. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus diz que quando ele for ali crucificado, ele atrairia toda a terra. Todos a ele. 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, estava para morrer mediante a cruz. Tá certo? E daí então cai o quê? Daí então nós temos Atos no capítulo 2. Tá certo? Aí nós temos o cumprimento de Atos no capítulo 2. Tudo bem? Que é a descida do Pentecostes. Tá ok? Atos no capítulo 2. Ali ocorre o Pentecostes, as línguas de fogo. Os apóstolos falam em várias línguas para pregar o evangelho eterno e chegar este evangelho eterno a vários povos. Tá certo? Depois nós temos Atos 7. Atos 7, do 54 até 8, verso 1. Diz assim. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Tá certo? E assim, encerra-se as 70 semanas profetizadas sobre o povo judeu, sobre Israel, lá em Daniel 9, do verso 24 ao 27. Tá ok? Ótimo. Então, nós vimos até aqui, até o momento, que Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ascende aos céus em Atos, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Nessa ascensão, os anjos afirmam que Jesus voltaria da mesma forma como estava indo, ou seja, em corpo presente, só que agora um corpo glorioso como sendo Deus, na presença de todos os anjos. E os anjos é que juntariam os remidos dos quatro cantos da terra. Tá certo? Tudo bem? Só que agora nós vamos ver uma outra etapa. Quando acaba a glorificação do Senhor Jesus como sendo Deus, ele agora se prepara para exercer o seu sacerdócio. Aonde está isso? No mesmo livro de Hebreus. Precisamos tomar cuidado e estudar com zelo este livro. Por quê? Porque em Hebreus aparece os dois momentos. Jesus na sua glorificação e Jesus agora, tá certo? Adentrando o santuário para exercer o seu sumo sacerdócio, dito pelo próprio livro de Hebreus, que ele é o nosso sumo sacerdote. Olha só. Então nós temos aqui então Hebreus capítulo 10, verso 19, dizendo o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, no original está escrito santuário, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
Então Jesus entra no santuário agora para exercer seu sumo sacerdócio. Aliás, sumo sacerdócio único, porque se ofereceu a si mesmo. Tá certo? Um sacrifício perfeito por nós, pecadores. Então ele agora entra no santuário, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então ele entra no santuário pelo sangue do Senhor Jesus. E temos lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. Então Jesus nos perdoa, nos purifica de toda a nossa injustiça. Tá certo? E por esse mesmo meio faz a expiação e a justificação dos nossos pecados. Agora iremos em Daniel capítulo 8. É a purificação do santuário celestial. Tá certo? Olha só. Daniel, vamos lá no capítulo 8, que nós vamos ver a continuidade desse processo no livro de Hebreus. Daniel 8, olha só. Vamos lá. Do 8 até o 14 diz assim: O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, que é Alexandre o Grande, o seu primeiro rei. Quebrou-se-lhe o grande chifre, Alexandre o Grande, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, ou seja, que seria ali Roma papal. O chifre pequeno é Roma papal. Tá certo? Saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa é Jerusalém. Cresceu, a gente sabe que este império é o Império de Seleuco, Império Seleucista. Tá ok? Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do céu. Dele tirou o diário, não existe no original a palavra sacrifício, dele tirou o diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tá certo? O exército lhe foi entregue com o diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. O que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele fala ali. E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, passaria-se então 2300 anos e o santuário seria purificado. Muito bem. Tá certo? Aí ocorreria essa purificação do santuário celestial. Tá certo? Vamos ver como. Olha lá. Apocalipse 14, verso 6. Vamos para Apocalipse 14. Verso 6 e o 7. Olha só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ou seja, no meio do céu ele se dissipa a abranger todo o céu. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Um anjo voando pelo meio do céu. Voando porque ele tem rapidez em anunciar essa mensagem. Mensagem de salvação. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Percebe que os verbos estão no presente, não estão no futuro. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é chegada a hora do seu juízo. Tem versões que dizem que chegou a hora do seu juízo, ou seja, presente. Então é um juízo presente, que nós chamamos de juízo investigativo. Aqui fica claro. E vamos pegar outras passagens para deixar mais claro ainda. Olha só, lá em Hebreus, lá no livro de Hebreus, que está aqui próximo. Olha só, o que nós lemos lá? No livro de Hebreus, nós vimos aqui, olha só, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade. Quando isso?
após a purificação do santuário celestial. Aqui é a cerimônia de glorificação, que nós já vimos, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, santuário construído por Deus. E ele se assenta à destra do trono da majestade. Tá certo? Olha só que tremendo. João 7, vamos lá em João 7, o verso 38, diz assim, olha só. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, conforme diz a Escritura, ou seja, o Messias, o Deus vivo, aquele que trouxe salvação a nós, nos libertou do cativeiro e do pecado, fluirão rios de água viva. Se concretiza João 4,14, não é? Serás como uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Tá certo? Não é? Nós vimos que a grande maioria do povo acreditava no Senhor Jesus como um profeta. Está lá em Mateus 21, verso 11. Mateus 21, o verso 11. Aqui, ó. E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A maioria do povo acreditava no Senhor Jesus como o profeta da Galileia. Quando houve a ascensão, lá em Atos 1, do verso 8 ao 11, nós temos ali a glorificação por 40 dias, tá certo? Então ele ascende, entra no santuário, no Santíssimo, se assenta à destra do trono da majestade, e sabe que logo, logo começa o seu ministério sumo sacerdotal. Tá ok? Agora vamos ver aqui, ó. Não é? Hebreus, vamos novamente para o livro de Hebreus. Agora, encerrada a glorificação do Senhor Jesus, ele se prepara para o seu ministério sumo sacerdotal. Tá ok? Que acabamos de ler aqui, vamos ler novamente, Hebreus 10, o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por meio do seu sangue, agora ele fará expiação por nós. Vamos acompanhar? Como será? Hebreus, capítulo 1, fala o que acontece quando ele entra no santuário. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1. Diz assim, do 1 até o 3. Olha que interessante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, aos nossos pais no passado, Deus falou por meio dos profetas, os profetas bíblicos. Tá ok? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Jesus, ele é o verbo, ele é o princípio ativo da criação de Deus. E nesses últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. Vamos ver agora, o qual é herdeiro de todas as coisas. Verso 3. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. Em meu nome há todo poder nos céus e na terra. Todo poder nos céus e na terra. Vamos ver, vou ler novamente o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então Jesus agora no santuário faz a purificação dos nossos pecados. Intercessão desde Adão e Eva até os nossos dias. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ler de novo esse verso 3, que é muito importante. Então Jesus entra no santuário, Hebreus 10, 19, e em Hebreus capítulo 1 diz o que ele vai fazer. Verso 3, vou ler de novo o verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele faz lá no santo a purificação dos pecados, mediação por nós, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus está no santo,
fazendo a mediação pelos nossos pecados, para assim poder, no dia 22 de outubro de 1844, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, fazer a purificação dos pecados. E ali então, dessa data em diante, 22 de outubro de 1844, ele se encontra no Santíssimo, abrindo então o juízo investigativo, tá certo? Que vem ali também desde Adão e Eva até os nossos dias, ou seja, até o último ser vivente, tá bom? Prova disso, acabamos de ler Daniel 8, do 8 ao 14. Daniel. Acabamos de ler Daniel 8, do 8 ao 14. Olha lá. Tá certo? De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que é Roma Papal, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Império de Seleuco, tá? Império Seleucus. Aí nasce o chifre pequeno. Mas ainda em forma embrionária, em forma infantil, imperceptível. Cresceu até atingir o exército dos céus. Como que ele cresce? Ele cresce, pega força com o Império Romano, ou Roma pagã. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns o exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, ou seja, até o Senhor Jesus. Dele tirou o diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, o exército dos santos, lhe foi entregue com o diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. O que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Pisou, não é? Lembra a Inquisição? De 538 até 1798, a supremacia papal, que matou mais de 150 milhões de inocentes cristãos que perseveravam na palavra de Deus. Olha lá, e agora ele fala no verso 14: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, em 22 de outubro de 1844, o santuário foi ali purificado, e Jesus então entra através do véu, que está aqui no próprio Hebreus. Vamos ler de novo o 19 e o 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. E nós vimos que pelo sangue de Jesus, ele faz exatamente o que está aqui em Hebreus 1, capítulo 1, verso 3. E ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, aí então ocorre a purificação do santuário celestial, que é o dia do Yom Kippur, 22 de outubro de 1844. E Jesus agora se encontra no Santíssimo. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. É o que está no verso 20. Olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, ele faz a purificação dos pecados. E ali, então, prepara todo o santuário agora a sua purificação do santuário celestial. Tá certo? 22 de outubro de 1844, ele começa o juízo investigativo, que é o verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através do véu. No original está essa palavra, através do véu. Pelo é uma preposição que significa isso, aqui nesse contexto, através do véu. Ora, se Jesus entrou através do véu, é porque ele estava onde? Conta para mim. Se ele entrou através do véu, é porque ele estava onde? Estava no santo. No santo do santuário celestial, fazendo a purificação dos nossos pecados. Acabada essa parte, ocorre a purificação do santuário celestial e ele entra através do véu, isto é, pela sua carne. Tá certo? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sim, grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora se encontra no Santíssimo, a fazer o juízo investigativo. Agora, olha o que diz Jó. Vamos para o livro de Jó, que foi o primeiro livro escrito das Sagradas Escrituras por Moisés.
Jó. Verso 23. Vamos entender direitinho especialmente o verso 8. Olha lá. Do 1 ao 17 diz assim. Ó. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa amarga é de um revoltado. Tá? Eu pus aqui no original, tá? Que é a Bíblia interlinear, os principais versos, tá? No original. Tudo bem? Tá? No original. Vamos lá. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, que é um tribunal dos 1000 anos, judicativo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Ou seja, Jó não tinha conhecimento dessas coisas ainda, mas aqui Jó, o patriarca Jó, está falando o quê? Que no juízo judicativo dos 1000 anos, Jó se livraria para sempre do seu juízo. Por quê? Porque Jó não passa pelo juízo judicativo. Olha só que interessante. Eis que se me adianto, ali não está. Ou seja, se Jó do seu tempo se adianta, ele cai nos 1000 anos, no juízo judicativo. E ali não está. Ali ele não se encontra. Ou seja, Jó não passa pelo juízo judicativo. Se torna para trás, se ele sai agora dos 1000 anos do judicativo e se torna para trás, ele cai aonde? No juízo investigativo. Se torna para trás, não o percebo. Ou seja, por que Jó não o percebe? Por que Jó não percebe o Senhor Jesus ali? Porque Jó recebe a aprovação no juízo investigativo. Por isso ele não passa pelo judicativo. Primeiro livro da Bíblia, falando dos dois juízos. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita, não o diviso. Ou seja, não o percebo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi o meu íntimo, as palavras da sua boca. Olha que tremendo. Jó está falando do Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou seja, Deus, sabedor de todas as coisas, a fonte da sabedoria. O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Ou seja, Jó está falando da Torá, tá certo? A respeito da vida de Jó. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando o considero, temo-o. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. O Jó está falando que mesmo diante dessa situação crítica na vida dele, ele não se perturba, ele tem confiança no Messias. Então você viu o verso 8 aqui? Eis que se me adianto, do tempo de Jó ele se adianta e cai no juízo judicativo, nos 1000 anos. E o que acontece ali? Ali não está. Ali ele não percebe o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não passa pelo judicativo. O judicativo é um juízo somente para os ímpios, para aqueles que não obtiveram aprovação no juízo investigativo. Olha só, se torna para trás. Agora Jó sai dos 1000 anos e torna para trás. Se torna para trás, não o percebo. Por que Jó não percebe o Senhor Jesus? Porque Jó é aprovado no juízo investigativo. Se Jó é aprovado no juízo investigativo, ele não passa pelo judicativo, que são os 1000 anos, que ali é somente para os ímpios. Que maravilha, hein, irmãos? Que maravilha. Tá vendo só? Que coisa tremenda.
Vamos para João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Está aqui. No capítulo 5 tem um verso importante para nós lermos aqui em conjunto. Do 22 ao 29. Diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do mesmo modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crer no Senhor Jesus não entra em juízo, não entra no judicativo, nos 1000 anos, mas passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque foi aprovado no juízo investigativo. Se você é aprovado no juízo investigativo, você não passa no julgamento dos 1000 anos, que é somente para os ímpios, somente para aqueles que foram reprovados neste juízo investigativo. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, a ressurreição daqueles que morrerem em Cristo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Sim, concedeu ao Filho por quê? Por quê? Porque foi pelo Pai que Jesus ressuscita da sepultura. Mas isto é de sua própria natureza. Pai, Filho e Espírito Santo têm vida em si mesmo. Tá? Isso é um atributo divino. Um atributo incomunicável divino. Tá ok? Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá certo? Tudo bem? Ótimo. Muito maravilhoso, né? Estudar estas verdades. Estas verdades. Tá certo? Muito maravilhoso. Espero que tenha ficado claro para você, tá certo? Essas passagens, tá certo? Espero que você tenha entendido que este é o juízo investigativo, tá certo? Então Jesus, aqui no livro de Hebreus, apresenta a glorificação e também o juízo investigativo, tá certo? Você viu lá perfeitamente aqui, né? Olha lá, em Hebreus 10, versos 19 e o 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus, ele fez expiação pelos pecados, lá no santo. Está aqui, Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em meu nome há todo poder nos céus e na terra. Olha lá. Depois de ter feito a purificação dos pecados, faz a purificação dos pecados. Após essa parte, tem a purificação do santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844, e o santuário é purificado. E inicia-se o juízo investigativo. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, que está aqui, verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu. Ele entra através do véu e começa o juízo investigativo. Concluída ali a purificação do santuário celestial. Por quê? Porque o sábado começa a ser guardado com maior intensidade na terra, a verdade de Deus começa a ser propagada com maior intensidade e é ali, não é? Difundida nos mais diversos lugares da terra, até os nossos dias de hoje. Através do véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, sobre o santuário celestial. Jesus é o nosso sumo sacerdote aqui, de acordo com o livro de Hebreus, tá certo? Olha lá.
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote. Hebreus 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, ou seja, supremo, acima de todas as coisas, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Perfeito para fazer a justificação, a expiação, que é o nosso perdão, a purificação de toda a nossa injustiça e a justificação dos nossos pecados no sangue dele expiatório por nós, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. E espero que você tenha então entendido o juízo investigativo, tá ok? E o juízo judicativo, que são os 1000 anos, que é somente para aqueles que não obtiverem a sua aprovação no juízo investigativo, tá certo? O meu desejo, a minha oração para você, meu irmão, minha irmã, tá aqui em 1 João, tá certo? No capítulo 5, no verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não ter ídolo nenhum em nossa vida. Um templo do Espírito Santo a se purificar, a se guardar para Deus e assim receber uma porção maior sobre nossas vidas. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Jesus seja Rei e habite em vosso coração, mente e alma, e te prepare para a vinda dele. É o meu sincero desejo para vocês, para todas as famílias e para a parentela de vocês. Um beijo forte no coração de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.